Seguindo a abordagem do ato transfusional, vou falar sobre transfusão de plaquetas. Primeira coisa, você pensa que é o preenchimento da RT, que dispara, no caso, a transfusão de plaqueta. Não é, né? A primeira coisa é a captação daquele paciente. Quando nós captamos um paciente para transfundir, para colher plaqueta dele, primeira coisa a gente tem que saber se aquele paciente usa aspirina, S ou qualquer coisa que vai interferir na função da plaqueta. Se é uma multípara, nessas situações a gente não vai colher plaquetas. Então a plaqueta tem que ser selecionada lá na captação. Uma vez coletada a plaqueta, você vai ver aí o sangue total. Nós separamos o sangue total do plasma. Nessa imagem aí você vê o sangue total, né? Agora você está vendo aí o plasma separado do sangue total e uma pequena bordinha branca aí que são os leucócitos. Isso é depois da centrifugação. E nós pegamos então o plasma e separamos, né? Centrifugamos esse plasma novamente e separamos então as plaquetas do plasma. Depois então de separado as plaquetas, né, nós vamos guardá-la por 5 dias somente. Ela vai ficar em constante movimento para não fazer grumos, para não perder a sua atividade. E 5 dias depois ela vai ser dispensada e jogada fora se ela não for utilizada. Ela é guardada em temperatura ambiente e isso favorece ao crescimento de germes. Ela não é congelada que nem o plasma e nem fica a 5 graus como o concentrado de hemácias. Então, a temperatura ambiente favorece o crescimento de germes. Então, numa transfusão de plaquetas, uma das complicações, uma das reações transfusionais importante a pensar é na contaminação bacteriana. Daí tu vai preencher a RT e você precisa saber a indicação. Claro que a indicação precisa é a trombocitopenia. No nosso caso aqui, nós vamos falar um pouquinho das duas situações, trombocitopenia com hemorragia e trombocitopenia sem hemorragia. Quando nós falamos em trombocitopenia, nós estamos falando plaquetas abaixo de 50. E nós vamos falar também sobre a situação de procedimentos invasivos onde nós temos a trombocitopenia. Há duas situações onde nós temos a trombocitopenia ou a plaquetopenia. E elas são por falência medular ou por destruição das plaquetas. Falência medular, um exemplo, é a aplasia de medula, uma síndrome mielodisplásica. E por destruição é que a gente vê por dengue, outras infecções, ou até mesmo por hemorragias, perca da plaqueta. Então, são duas situações diferentes. Essas, por deficiência da medula, não vou falar um pouco agora. Essa mais é para o hematologista, certo? Agora, por destruição, nós temos que conhecer alguns princípios básicos. E quais são esses princípios? Se a plaqueta estiver abaixo de 50.000, você só vai transfundir se tiver hemorragia ativa. Se a plaqueta estiver abaixo de 100.000, você só vai transfundir se tiver hemorragia ativa a nível neurológico ou oftálmico. Se você vai fazer um procedimento invasivo que seja neurológico ou que seja oftálmico e a plaqueta estiver abaixo de 100.000, você vai transfundir. Se você vai fazer um procedimento que não é neurológico, que não é oftálmico e a plaqueta estiver abaixo de 50.000, você vai transfundir. Uma punção lombar, endoscopia digestiva, broncoscopia, cirurgia de médio ou grande porte. Nessas situações, se a plaqueta estiver abaixo de 50.000, você pode fazer uma transfusão profilática. Nos casos de cirurgia oftalmológica, nos casos de cirurgias neurológicas, né? Aí você vai fazer a transfusão profilática se a plaqueta estiver abaixo de 100.000.
Nos demais casos, né, você só vai transfundir plaquetas se ela estiver abaixo de 50 mil e estiver com sangramento ativo. Está sangrando, tá? A plaqueta abaixo de 50, faz a transfusão. Qual a dose que você vai fazer? Um concentrado de plaquetas para cada 7 a 10 quilos do peso do paciente. Se for em pediatria, vai ser transfundido 5 a 10 ml por quilo de peso do bebê. Normalmente a infusão tem que ser rápida, né? A infusão tem que ser em pelo menos 30 minutos ou menos, porque a plaqueta vai perder a sua atividade se ficar demorando demais a transfusão. E aqui vai um resumão para qualquer ato transfusional, que seja concentrado de hemácias, plasma, plaquetas, crio, todos eles têm os mesmos princípios. Quais são? Preencha corretamente a RT. Preencha todos os campos, preencha letra de forma, letra legível, preencha todos os campos. Faça a indicação correta e solicite a quantidade desejada, baseado naquilo que eu acabei de falar. Sempre colha a amostra de sangue antes de qualquer transfusão. Isso é importante. O transporte dessa amostra tem que ser rápido, tem que ser cuidadoso, e o transporte do hemocomponente também precisa ser cuidadoso. A caixa tem que estar limpa, a caixa deve estar uma temperatura adequada, a caixa deve ter um termômetro. Todos esses cuidados se referem a prevenção de contaminação, a prevenção de reações transfusionais e um bom ato transfusional. Na hora da instalação do hemocomponente, o técnico ou enfermeiro, ou até mesmo o médico, pode ficar do lado pelo menos 10 minutos conversando com o paciente e vendo se esse paciente sente alguma reação, porque são os primeiros 10 minutos de transfusão onde começam as reações transfusionais. E aí pode ser interrompido rapidamente para evitar consequências maiores. Os sinais vitais devem ser medidos antes, durante e depois da transfusão. Veja bem, o paciente às vezes faz reação febril sem fazer febre. Opa, como é que é isso aí? Ele faz um aumento de 1 grau da temperatura, ele está com 36, vai para 37, já é uma reação febril. Apesar de você dizer que 37 graus não é febre, mas houve um aumento de 1 grau na temperatura. Isso já é uma reação transfusional e precisa ser registrada. Qualquer reação transfusional deve ser avisada imediatamente ao médico do plantão ou médico que está presente naquele momento, ou até mesmo titular do paciente. Essa bolsa deve ser mandada de volta para o hemonúcleo para ser investigado o que aconteceu.